do profeta Isaías, capítulo de número 38. Nós iremos ler do primeiro verso até o verso de número 6. Diz assim o texto sagrado: por este tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz assim: ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse: eu, o Senhor, repita comigo, eu, o Senhor, segura aí, o Deus do teu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Vamos ler o 6? 1, 2, 3. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Assíria e defenderei esta cidade. Quem pode dizer amém? Nós podemos tratar esta leitura e dar um tema. Repita assim comigo: quando Deus, você pode fazer melhor, quando Deus muda o decreto. Feche os seus olhos, curve a tua cabeça por um instante. Ó Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, eu quero te louvar e te engrandecer, Jesus, por tudo que nós já ouvimos aqui nesta noite. O Senhor já falou conosco através de lindos cânticos, ó Pai, como este que agora te adoramos. O Senhor falou, Pai, através do testemunho que o Senhor é um Deus que faz. Pai amado, nós também tivemos a oportunidade, Senhor, de te adorar através dos nossos recursos. E agora chegou um momento tão especial, o momento de ouvir o Senhor falar conosco através da tua santa e poderosa palavra. Ó Pai, eu sei que há pessoas que entraram aqui, que vieram, Pai, à procura de uma resposta, e que esta palavra, Senhor, venha a ser resposta ao coração desta pessoa. Se porventura entrou alguém aqui nesta noite, Pai, que está enfermo, eu creio que pelo poder e pela autoridade que está no teu nome, já está curada. Ó Espírito Santo da verdade, Espírito de Deus, se entrou alguém aqui abatido, angustiado, triste, que a paz que vem do alto, a alegria do teu Espírito inunde a vida desta pessoa, e que ela possa sair daqui diferente para a glória do teu nome. Senhor, se porventura entrou alguém aqui que ainda não entregou a vida a ti, Pai, ou que está afastado dos teus caminhos, que esta noite seja uma noite de aceitação e reconciliação, que o teu Espírito Santo encontre liberdade neste coração para falar e trazer a verdade, ó Pai amado. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, de mim eu não tenho nada e eu não posso nada porque não sou nada, mas o teu Espírito que habita em mim pode usar minha boca uma vez mais, Pai, para trazer, Senhor, um alimento para esta igreja, para mais uma semana nós caminharmos firmes na tua presença. Espírito Santo de Deus, que a tua boa mão não se aparte deste lugar, ó Pai. O Senhor é soberano, tem a liberdade de fazer o que o Senhor quer fazer. É assim que eu oro com a tua igreja, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Queridos irmãos, quando nós falamos a respeito deste personagem da Bíblia, Ezequias, a história da Bíblia vai contar que Ezequias, ele foi o 13º rei de Judá. Você sabe pela história da Bíblia que Israel era um só reino, até Salomão. Depois que Salomão morre, Israel é dividido em duas partes, o reino do sul e o reino do norte. Nós sabemos e olhamos pela palavra de Deus que Ezequias, ele nasce no ano 740 a.C. E a Bíblia vai dizer que Ezequias, ele era filho do rei Acás. Repita comigo: Ezequias
era filho do rei Acás. A história da Bíblia vai contar que Acás, ele era um rei perverso. Ele era um homem que, ele era terrível. Havia feito muitas coisas que havia desagradado a Deus. Uma delas foi pegar os tesouros que havia dentro do templo e dar para os assírios como suborno, para mantê-lo eles afastados de Judá. É fato também que, além de pegar aquilo que era da casa de Deus e dar como um suborno, a história vai contar que Acás, ele começou a implantar cultos idólatras no meio da nação de Judá, no meio de Israel. É fato que nós sabemos que ele começou ali a adorar ídolos cananeus. Quando você lê no segundo livro das crônicas, se você tomar nota para depois também ver na tua casa, segundo as crônicas, capítulo de número 28 e no versículo de número 19, o texto da Bíblia vai dizer o seguinte: Deus fez o país de Judá sofrer esta humilhação por causa do rei Acás, pois ele havia levado o povo de Judá a cometer imoralidades, e ele mesmo havia desobedecido a Deus o Senhor. Tanto é que a história vai contar que Acás, ele nem foi colocado no sepulcro que era separado para os reis. Diga-se a história que acreditava-se que ele havia sido vítima de uma enfermidade muito complicada, que as pessoas dali da época entenderam que aquela enfermidade representava o que? O juízo de Deus sobre os pecados imputados ou impetrados através da vida de Acás sobre a nação de Judá. É fato que quando Acás ele fica doente, ali Ezequias começa a também liderar a nação. Ele reina conjuntamente com o seu pai dos anos de 729 a 715 antes de Cristo. Mas quando Ezequias tinha 25 anos de idade, repita comigo, 25 anos. Com esta idade, a história vai dizer que Acás morre. E aí, com 25 anos de idade, Ezequias, ele assume a liderança da nação de Judá. A história bíblica vai nos contar que, opostamente ao seu pai Acás, Ezequias faz tudo ao contrário. A primeira coisa que nós podemos ver é que Ezequias, ele volta a ouvir a voz de Deus através do profeta. Repita comigo, Ezequias volta a ouvir a voz de Deus através da boca do profeta. É fato que a história vai nos contar que ali, quando ele assume, o primeiro ato que ele tem que tomar é uma decisão política sobre Judá. Por quê? Alguns dos filisteus, algumas das regiões filisteias, eles juntamente com o Egito, começaram a se recusar a pagar tributo para o Império Assírio. E por se recusarem, convidaram Ezequias a participar desta coligação de rebelião contra os assírios. Quando Ezequias recebeu o convite, a Bíblia e a história nos conta o seguinte: que Ezequias chamou o profeta Isaías e perguntou ao profeta Isaías que é bom entrar neste negócio, é bom se ajuntar aos egípcios, aos filisteus que estão se rebelando contra os assírios, e aí a gente parar de pagar este tributo, parar de pagar esse imposto. A orientação do profeta para Ezequias foi: não entra nesse negócio que no final não vai dar certo. É fato que muitos de nós precisamos entender uma coisa: nós devemos parar de dar atenção às vozes que não são vozes de Deus. Como assim, pastor? Muitas vezes a gente se alimenta de tantas coisas na internet e começamos a acreditar que aquilo se torna verdade para a nossa vida. Quando nós olhamos para o que está acontecendo no mundo, muitas vezes a gente acredita mais no que o mundo, as informações que são colocadas diante de nós todos os tempos, do que nós acreditarmos no que está escrito na poderosa e santa palavra do Senhor. Mas aqui eu quero abrir um parênteses para declarar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Hoje Deus te trouxe aqui neste culto para dizer: é tempo de voltar a ouvir a voz de Deus. É tempo de voltar a ouvir a voz de Deus, porque se você ouvir a voz de Deus, sabe o que vai acontecer? Haverá livramento da parte de Deus para a tua vida. Olha para o irmão que está do teu lado: haverá livramento quando você ouvir a voz de Deus.
por Ezequias ouvir a voz do profeta Isaías, quando os assírios viram aquela coligação de rebelião contra eles, a história vai dizer que ali eles invadiram aquelas cidades, invadiram o Egito, e ali devastaram todas aquelas cidades. Porém, por causa de Ezequias não ter se coligado com aquelas nações, ali a história vai dizer que Judá, ela foi relativamente ilesa, relativamente poupada. Além de tomar já uma decisão debaixo da orientação e da voz de Deus, Ezequias agora tem um outro desafio com 25 anos de idade. O desafio que eu acredito que foi o maior desafio para a vida dele, foi restaurar, repita comigo, restaurar a manifestação da glória de Deus no meio do povo. Ezequias, ele começa ali fazer uma reforma religiosa em Judá. Ele estava consciente que as atitudes do seu pai Acás, ele estava consciente que aquelas atitudes que havia causado a quebra de aliança com Deus, pela desobediência dos mandamentos, foi o que ocasionou a invasão, a destruição de toda aquela terra e a opressão que eles estavam subjugados naquele tempo. E ali a história vai dizer que Ezequias, o primeiro ato da reforma religiosa que ele faz é o seguinte: a partir de agora não haverá mais idolatria no nosso meio. Ao contrário do seu pai Acás, que adorava vários deuses, inclusive a idolatria era tanta no tempo de Acás, que até mesmo aquela serpente de bronze que Moisés mandou construir no deserto, para que ali que o povo que fosse picado por aquela cobra não morresse, até aquela serpente de bronze que foi levantada ali por Acás, também eles estavam adorando aquela serpente, chamando aquela serpente de uma deusa chamada Neustã. Mas nós sabemos que quando Ezequias entrou, ele falou: a partir de agora nós não vamos adorar nenhum deus cananeu, a partir de agora a gente não adora qualquer outro deus, a partir de agora o nosso coração e a nossa vida vai se voltar somente para o Deus Todo-Poderoso, para Yahvé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do nosso pai Davi. Eu fico olhando, irmão, pensando comigo, que quando Ezequias toma essa atitude, Deus está lá sentado no trono dele, olhando para a terra e dizendo: eita, esse homem aí é diferente de Acás, este homem está trazendo o povo de volta para a adoração. E quando o povo começa a voltar o coração para a adoração, Deus se levanta no trono dele da terra e fala: a minha presença vai voltar, a minha graça vai voltar, a minha glória vai voltar. Levanta a tua mão que eu quero liberar essa palavra de Deus sobre a tua vida. Se o teu coração hoje, aqui nesta noite, está inclinado para a presença de Deus, se prepare, porque Deus já está se levantando em teu favor, e algo novo vai acontecer na tua vida. Recebe esta palavra, dá um brado de glória e exalta o Deus Todo-Poderoso. Oh glória, aleluia, aleluia. A Bíblia, a história vai dizer que Ezequias, ele reedificou o templo, ele restaurou o templo. Ele falou: tudo que é ídolo maligno vai cair por terra, vai embora. Ele restabeleceu, repita comigo, ele restabeleceu a adoração plena ao Senhor. Ô irmão, deixa eu falar um negócio para você. Deus tem ciúmes da tua adoração, sabe por quê? Ele não aceita que você divida a sua adoração com ninguém. Olha para a pessoa que está ao teu lado, diga assim para ele: a sua adoração deve ser exclusivamente 24 horas, 7 dias da semana, 12 meses, somente para o Deus Todo-Poderoso. Tem muita gente que adora tanta coisa, divide a adoração com Deus. Meu irmão, mas Ezequias estava dando uma lição: a partir de agora é Jeová que reina neste lugar, é Jeová que manda na nossa nação. A reforma religiosa em Judá foi tão grande que a história bíblica vai contar
que a festa da Páscoa, meu irmão, que ali Ezequias celebrou com todo Judá, a Bíblia diz que essa festa da Páscoa superou todas as celebrações desde o tempo do rei Salomão, e Salomão sabia fazer sacrifício. A Bíblia diz que desde Salomão não se havia uma festa igual Ezequias fez. Eu acredito que nesse momento também Deus olha e fala: eu estou gostando das atitudes de Ezequias. O povo voltou a me adorar, o povo voltou a entender o que é verdadeiramente adoração. É fato que além de promover, tomar uma decisão política importante, além de tomar uma posição espiritual importante, de fazer uma reforma espiritual em Judá, a história também vai nos contar que Ezequias, ele foi um líder militar exemplar. A Bíblia vai dizer que ele consertou todas as brechas da muralha. A Bíblia vai dizer, e a história, que ele construiu torres. A história e a Bíblia vai dizer que ele ergueu uma segunda muralha na parte externa. A Bíblia vai dizer que ele restaurou o terraço de apoio da cidade de Davi, e mandou fazer grandes quantidades de armas e escudos, armas essas e escudos estes que Deus usou para derrubar Senaqueribe, aquele que afrontou o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. E nós sabemos pela história bíblica que quando Deus deu vitória para Ezequias diante de Senaqueribe, que havia afrontado a Deus de Israel, a vitória foi certa para o povo de Deus. Só que isso já haviam se passado praticamente desde que ele havia assumido o reinado de Judá, 14 anos. E agora, depois de 14 anos, ele com 39 anos de idade, repita comigo, 39 anos de idade, com 39 anos ele é acometido por uma enfermidade. E aí é onde começa a ser escrito o texto histórico de Isaías capítulo 38. A Bíblia vai dizer, no versículo do número 1 de Isaías capítulo de número 38, repita comigo: o decreto é dado. Fala de novo: o decreto é dado. O versículo de número 1, a Bíblia vai dizer, por este tempo, o rei Ezequias, você leu comigo aí no capítulo 38, ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse, repita assim comigo: o Senhor Deus diz assim. Quem falou? Quem falou? Quem falou? Foi decretado, foi Deus que falou. Não foi o profeta, foi Deus que falou. E Deus falou o seguinte: põe as suas coisas em ordem, porque você não vai se curar. Prepara-se e apronte-se para morrer. Eu penso comigo aqui, né? Quem, quando já esteve doente, recebeu uma visita de alguém? Levanta a mão, quando já ficou enfermo. Coisa boa é quando você recebe a visita de alguém, né? Porque quando você recebe a visita, principalmente alguém que tem a mesma fé que você fala: esse irmão vai orar por mim, Deus vai fazer alguma coisa na minha vida. Quem pensa assim, diga glória a Deus, né? Jamais você vai ver alguém visitando o outro e falar: meu irmão, você prepara que você vai morrer, prepara o caixão, já está tudo certo, auxílio funeral. Difícil você vai ver isso. Você não vai ver, quase você não vai ver isso. Mas naquele dia quem decretou foi Deus. Repita comigo: quem decretou foi Deus. E meu irmão, o profeta que é profeta, louvado é o nome do Senhor, ele não questiona, ele obedece. A verdade é essa, tá certo? Isaías foi lá, bateu na porta. O mensageiro falou: o rei, o profeta está aí. Talvez o rei falou: glórias a Deus, o profeta vai fazer uma oração, vai trazer uma palavra para mim, vai mudar minha história, vai mudar minha vida. E quando o profeta entra, fala: assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, coloca as tuas coisas em ordem, porque você não vai se curar. Olha a pancada. Prepara-se, apressa-te, porque você vai morrer. O decreto foi dado. Agora, uma coisa que Ezequias entendia bem, que eu consigo compreender pela história, é que quando nós começamos a entender o seguinte: o que é um decreto? Para que serve um decreto? Nos tempos de hoje, para nós que vivemos num Estado democrático de direito, nós sabemos pela nossa legislação, pela nossa Constituição, que os decretos funcionam como atos elaborados pelo chefe do executivo. Ou seja, o prefeito ele faz um decreto que atende a cidade, o governador faz um decreto que atende o estado, e o presidente da república ele faz um decreto que atende a nação.
Vocês lembram, na época da pandemia, da Covid, era feito decreto pelo governador, pelo presidente, cada um respeitando a sua competência, abre, fecha, fecha e abre, aquela coisa, aquela confusão toda. Mas Ezequias, ele entendia, e nós também entendemos, porque antes de Israel virar uma monarquia, a história vai dizer que Israel vivia num governo teocrático. Repita comigo, governo teocrático. O que é isso? Era o governo de Deus. Deus, ele usava a boca do profeta para liberar a palavra, para guiar o povo. Só que a história vai dizer que chegou uma certa época que o povo rejeitou o governo teocrático. A história vai dizer lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 8, lá no versículo de número 7, Deus falando com Samuel o seguinte: Samuel falou: Deus, o pessoal chegou aqui que é um rei, que é uma figura do rei. O povo quer mudar o governo teocrático para uma monarquia. Aí Deus fala, lá em 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, e ele respondeu assim: atenda o pedido do povo, não é só você que eles estão rejeitando, eles rejeitaram a mim como rei. Imagine Deus falando para Samuel: eles estão me rejeitando como rei. Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Depois desse dia, Saul, ele é escolhido como rei, e se inicia então a monarquia em Israel. Sendo assim, como rei, somente o rei poderia dar um decreto, somente o rei poderia decretar algo que valeria sobre a nação. E nós sabemos que Ezequias tinha como princípio, até porque tudo que ele fez nos 14 primeiros anos de reinado mostrava uma simples coisa: submissão e obediência a Deus. Ezequias, ele entendia: foi-me liberado um decreto, mas eu sou rei, e eu sei que quando alguém decreta este decreto, ou alguém declara este decreto, somente esta autoridade tem poder de revogar este decreto. E Ezequias tinha uma certeza: aqui em Judá eu sou o rei, mas acima de mim há um rei que é maior, é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. É por isso, aleluia, aleluia, que Paulo escreve a Timóteo. Coloca aí na tela para mim, primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo de número 6 e versículo de número 15, 1 Timóteo 6, 15 e verso 16, eu quero que você declare, entendendo que acima de todos os homens há um Deus que é maior. Repita comigo: acima de todos os homens há um Deus que é maior. Declare comigo, 1, 2, 3. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. O mesmo Deus que é o bendito e único Rei, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o único que é imortal. Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu e nem poderá ver. A Ele pertence o poder eterno. Pega na mão desse irmão que está do teu lado, levanta bem alto e fala: há um Deus que está acima de todo governo humano. Diga para ele: eita, você crê nisso? Porque enquanto você está com a tua mão aí dada com o teu irmão, Deus está falando: eu sou o Deus que vou lá. Se eu dei o decreto, eu tenho o poder de revogar, eu tenho o poder de fazer algo sobrenatural acontecer. E nós não vivemos à mercê do governo humano, porque nós não somos dessa terra, nós pertencemos ao céu, aonde a autoridade, o poder e o louvor e a adoração pertencem a Ele. Isso, porque o decreto para Ezequias foi de morte, mas ele entendeu: esse decreto foi de Deus, e eu sei que o meu Deus, ele tem poder para mudar o decreto, tem poder para mudar o decreto. E eu quero declarar sobre a tua vida
vida. Talvez você está debaixo de algum decreto. Alguém olhou para você e falou: o teu casamento vai acabar, a tua vida financeira vai ficar nesta destruição, os teus sonhos e os teus projetos serão acabados. Mas eu vim aqui ser boca de Deus nesta noite para declarar esta palavra sobre a tua vida. O nosso Deus é Deus que muda decreto, é Deus que muda decreto. Oh glória, oh glória, oh glória. Agora tem um segredo, tem um segredo. Como que aquele que tem autoridade para mudar o decreto, ele faz? Você vê que quando Isaías chegou, se você está com a tua Bíblia aberta aí, você vai ver que Isaías chegou e falou: ó, está decretado, vai morrer. No versículo 2 a Bíblia vai dizer o seguinte: que Ezequias virou o rosto para a parede e orou, e falou assim: ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E começou a chorar. A primeira verdade: Deus te conhece, Deus sabe quem é você. Antes de você levantar hoje, Deus já estava lá na tua casa. Antes de sair a primeira palavra da tua boca, Deus já sabia. Deus, Ele sonda o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar. Você está aqui na igreja, Deus está te vendo e Deus te conhece. Você sai da igreja, Deus está te vendo, Deus, Ele te conhece. Você chega na tua casa, a semana no teu trabalho, Deus, Ele conhece a cada um de nós. E olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: Deus não rejeita um coração quebrantado. Meu Deus do céu. Quer mexer com Deus? É quando você tem um coração quebrantado. É quando você está debaixo de um decreto dizendo: nada mais vai acontecer certo na tua vida. Mas Ezequias falou: o Senhor me conhece, o Senhor sabe da minha fidelidade, o Senhor me conhece, o Senhor sabe. É por isso que o salmista, ele vai escrever no Salmo de número 51 e no versículo de número 17. Eu quero que você leia esse texto comigo, coloca na tela aí, Salmo de número 51 e o versículo de número 17. 51 e 17, declara este versículo da Bíblia para mim, meu irmão. Vamos lá, 1, 2, 3. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: quer ver um decreto mudar? Diga para ele: quer ver o decreto mudar? Se quebranta nessa noite na presença dele. Pelos olhos da fé eu já estou vendo a porta que está fechada a se abrir. Pelos olhos da fé eu já estou vendo restauração no teu casamento, nos teus sentimentos e nas tuas emoções. Pelos olhos da fé eu já estou vendo os projetos que estavam caídos, Deus falando: eu vou entrar com providência, eu vou mudar o decreto que foi declarado sobre a tua vida. Se tem alguém que está entendendo o que Deus está falando, levanta a mão e adora Ele aí. Se tem algum coração quebrantado aqui nesta noite, a tua oportunidade de adorar é agora, meu irmão, porque o decreto será mudado. Aleluia. Oh glória. Deus, Ele não rejeita um coração humilde e arrependido. Eu fico pensando na minha cabeça, quando ele faz esta oração, profeta Isaías, porque você sabe, irmão, olha só, notícia ruim corre rápido, sim ou não? Sim ou não? Eu fico imaginando aqueles guardas reais que estavam na porta quando o profeta entrou e entregou o decreto para o rei: você vai morrer. Automaticamente quem estava atrás da porta poderia ter ouvido e falou: rapaz, nós vamos ficar sem rei. Fala que agora é Deus que está falando que Ezequias vai morrer. Dali do palácio já foi falar para a copeira, já foi falando, daqui a pouco a cidade toda está sabendo. Isaías está saindo, o profeta, porque profeta ele obedece à voz de Deus. E quando ele está saindo, Deus viu Ezequias, porque conhecia ele e o coração quebrantado dele. Aí Deus falou: profeta Isaías, fala Deus, volta lá. Voltar lá para quê, Deus? Já declarou o decreto, o homem vai morrer.
eu não estou falando o que você acha, só volta lá e fala para Ezequias o seguinte. Coloca para mim o versículo de número 5 do Isaías 38. Eu quero que você leia comigo. Versículo de número 5. Coloca para mim na tela. Louvado é para você declarar. Para você declarar. Ah, o Senhor falou para Isaías: volta lá, volta lá. Vamos ler? 1, 2, 3. Voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse: eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: ó, ele ouviu a tua oração. Diga para ele. Ele viu, diga para ele, ele viu as suas lágrimas. Eu não vim pregar nada de diferente do que está escrito na Bíblia. Se tem um coração quebrantado, Deus está dizendo: eu estou ouvindo a oração de alguém aqui nesta noite. Eu estou vendo as tuas lágrimas. Eu estou ouvindo e eu estou vendo. Eu estou ouvindo oração e eu estou vendo a lágrima. Agora, a partir de agora, o decreto vai ser mudado. Aonde estava declarado a morte, agora é vida. Agora é vida. Agora é vida. Agora é vida. Erebaxuri andarás. Só quem tem autoridade para revogar decreto pode revogar. Ah, você lembra da pandemia? O prefeito fazia um decreto, o governador fazia, ele é maior, então o decreto do prefeito não funciona mais. O governador fazia, o presidente fazia, e ali o do governador não funcionava mais. Talvez alguém fez um decreto contra a tua vida e Deus está dizendo: eu tenho autoridade, eu sou o Deus poderoso, eu sou o grande, eu sou aquele que pode revogar o decreto, porque Deus muda o decreto sobre a minha e sobre a tua vida. Coloca para mim o Salmo de número 135, versículo 5. Eu quero que você declare isso. Fique de pé, fique de pé. Salmo de número 135 e o versículo de número 5. Eita glória. Leia no 3, 1, 2, 3. Eu sei que o Senhor é, o nosso Deus está acima de todos os deuses. Fala para essa pessoa: está preocupado por quê? Fala para ele. Fala para ele: o teu Deus está acima. Diga para ele: o teu Deus tem autoridade para revogar o decreto e mudar o decreto. Ah, pastor, o médico falou que vou morrer. Vai morrer nada, a última palavra quem dá é Ele. Ele tem o poder de dar decreto, revogar decreto e fazer o sobrenatural. Mas pastor, toda a minha família, papai divorciou, mamãe, vovó. Ah, eu acho que o meu casamento vai acabar nada. Vai ter restauração. Você vai viver os melhores anos da tua vida, na tua casa, na tua família. Ah, pastor, já está tudo quebrado a empresa. Deus vai fazer um movimento, vai haver mudança. Quem crê, levanta a mão e dá um brado de glória e exalta o Deus Todo-Poderoso. Alabaia suriandarás. Agora repita em alta voz: quando Deus, você pode fazer melhor, quando Deus muda o decreto, Ele coloca um louvor na minha boca. Prova, pastor, eu provo. Se você tiver com o texto aberto aí, você vai ver, depois você lê na tua casa. Depois que o profeta falou, Deus falou que está te acrescentando. E ó, além de acrescentar 15 anos, olha o que Deus está falando para você: eu vou te livrar, eu vou te livrar, eu livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria, e defenderei esta cidade. Aí Deus fala: eu vou dar um sinal ainda para mostrar que eu sou Deus, que tem autoridade de revogar decreto. Eu vou mostrar. Aí falou: o que você vai fazer? Ele vai dar um sinal, a sombra vai ter que voltar. Na ordem natural do dia, a sombra tem que seguir a luz. Mas quando Deus revoga decreto, Ele fala: sombra volta, o sobrenatural acontece. Eu sou o Deus poderoso, que tem o poder para fazer infinitamente mais. Aí lá, coloca para mim o versículo de número 10 de Isaías 38.
Você vai ver que Deus, depois que mudou o decreto, colocou um louvor na boca de Ezequias. E eu quero que você declare esse louvor. Vamos lá? Do versículo 10 até o versículo de número 19. Vamos ler? 1, 2, 3. Eu pensava que iria morrer na flor da idade, que daqui em diante moraria no mundo dos mortos. Pensava que nesta vida eu nunca mais veria o Senhor, que nunca mais veria outro ser humano. A minha vida foi cortada e terminada como uma barraca de pastores, que é desmontada e levada para longe, ou como um pedaço de pano que o tecelão corta de uma peça de tecido. Dia e noite eu pensava que Deus já ia acabar comigo. A noite inteira eu gritava de dor, como se um leão estivesse quebrando os meus ossos. Dia e noite eu pensava que Deus já ia acabar comigo. Eu soltava fracos gemidos de dor, como uma andorinha, e gemia como uma pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para o céu. Ó Senhor, estou sofrendo, salva-me. Mas como é que posso reclamar, se foi o próprio Deus que fez isso comigo? Estou tão aflito que já não consigo dormir. O Senhor, é por causa das coisas que tu fazes que todos nós vivemos, e eu também estou vivo por causa delas. Dai-me saúde a fim de que eu viva. Eu sei que foi para o meu próprio bem que sofri tanta aflição. Segura um pouquinho aqui. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: agora você não entende o processo que você está passando, mas é no processo que você vai crescer. E aí fala, e agora é a hora de Deus mudar o decreto. Vamos continuar, mas tu, 1, 2, 3. Mas tu me salvastes da morte, pois perdoaste todos os meus pecados. No mundo dos mortos ninguém te agradece, ninguém louva o teu nome. Os que estão ali não confiam na tua fidelidade. Agora em alta voz o 19, 1, 2, 3. São os vivos que te louvam, como eu te louvo agora. E os pais dizem aos filhos que todos podem confiar em ti. Fala para a pessoa que está do teu lado: quem está morto não adora. Fala para ele. Fala para ele: quem está morto não adora. Fala, só adora quem está vivo. Só adora quem está vivo. Talvez alguém olhou para você e falou: eu quero ver passar janeiro. Você já está em fevereiro e vai chegar até dezembro com a vitória, porque o nosso Deus, Ele muda decreto. Cante assim, ó. Dá o tom aí. Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Se você sabe, canta. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Por quê? Porque Ele é autoridade, meu irmão. Olha, canta aí, ó. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ó glória, o que Ele faz? Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Só quem quer canta. Hoje aqui,
faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter união. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Oh glória! Cante assim, ele faz. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Olha o que ele faz, vamos lá. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a tua história hoje aqui. Quem crê, levanta a mão e canta. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soltar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Meu irmão. Levante a sua mão por um instante. Levante a sua mão. Fique com a tua mão levantada por um instante. Porque Deus está mudando o decreto hoje. Deus está mudando decretos hoje. Deus está entrando lá na tua casa. Deus está tocando o sentimento agora. Deus está restaurando agora sonhos e projetos. Se tem alguém que está crendo na palavra que está sendo liberada, então adora. Então adora, levanta a tua voz agora em adoração e comece a glorificar a Ele. Começa a dizer: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio que o decreto está sendo mudado. Que o decreto está sendo mudado.